1 Samuel 13, o versículo é 13 e 14. Quem achou, diga amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos fazer uma leitura. Primeira Samuel 13, do 13 ao 14. E diz o seguinte, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar nesse momento. Pai Santo, Deus querido, quero nesse momento apresentar a Ti, Deus, esta igreja que está com sede e fome da Tua palavra, Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, manifesta a Tua glória nesse lugar, através da Tua poderosíssima palavra, e que nós, Senhor Deus, possamos sair daqui saciados, cheios de Ti, Senhor. Que essa igreja não espere nada em mim, Senhor, porque irá se frustrar, mas se esperar de Ti, Senhor Deus, sairá daqui abençoado no nome de Jesus, meu Pai. Deus, revela a Tua palavra para nós, nos ilumina e recebe glória para Si, Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. O tema que foi me passado, foi proposto, é homens segundo o coração de Deus, um tema que já é muito famoso, esse tema. Na verdade, a divisa do nosso encontrão é Atos capítulo 13, versículo 22, que é um trecho de uma pregação de Paulo, que mais tarde eu vou falar um pouco sobre esse versículo. Mas a grande pergunta hoje, meus irmãos, é: por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Essa é a pergunta que nos envolve, nos preenche. Obrigado, meu irmão. É essa a pergunta que eu acredito que nós precisamos respondê-la nessa noite, porque eu creio que os homens que estão aqui querem ser um homem segundo o coração de Deus. Essa é a nossa vontade. Mas antes de falar de Davi, eu quero falar de Saul. Até porque, meus irmãos, Davi só é levantado rei porque Saul foi rejeitado. Na verdade, onde termina a história de Saul, começa a de Davi. E Saul traz algumas características importantes que nós devemos olhar com bons olhos e também tirar algumas lições. Primeiro, meus irmãos, que o próprio texto diz o motivo que Saul foi rejeitado, que nós acabamos de ler: procedeste neciamente. Se você for olhar na NVI, traduz como tolo, andaste como tolo. Se você for olhar a Bíblia de Jerusalém, diz assim: andaste loucamente. E é por isso que Saul foi rejeitado. Saul tinha dificuldade, meus irmãos, de se comportar como rei. Ele não estava à altura do cargo. A todo momento ele fazia alguma coisa que desagradava o coração de Deus. E é por isso que Saul foi rejeitado. E quando nós olhamos o reinado de Saul, no seu segundo ano, tinha acabado de começar, ele já tinha feito coisas que desagradavam ao Senhor. Esse texto que nós lemos estava no segundo ano do reinado de Saul. Meus irmãos, esse texto ele é claro em relação à reprovação de Saul, mas aí não há um versículo que, digamos, clássico, assim, bem feito, sobre a aprovação de Davi. Sobre Saul é bem claro. Sobre Davi é uma obra toda. Você tem que olhar para a vida toda de Davi e você vai chegar à conclusão, no conjunto da obra, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então a minha missão nessa noite é pegar a vida de Saul, que foi rejeitado no coração de Deus, e comparar com Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Quando nós entrelaçamos essas duas vidas, nós vamos entender
qual é a vontade de Deus para um homem ser segundo o coração de Deus. Até porque nós não aprendemos apenas com os acertos, nós aprendemos também com os erros. Quando nós olhamos coisas erradas, nos tem uma lição. Quando nós olhamos coisas certas, também nos tem uma lição. E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, meus irmãos, é que Davi era um homem segundo o coração de Deus e Saul não, devido às escolhas diferentes. Meu irmão, veja comigo, os contextos de Saul e Davi são totalmente diferentes, as escolhas. Saul, em 1 Samuel, capítulo 8, você percebe que o contexto ali, o levantamento de Saul como rei, o governo era teocrático, ou seja, os juízes eram que tomavam conta, recebiam a resposta de Deus e eles governavam o povo. E num certo momento o povo, numa rebeldia imensa, começa a chamar Samuel e fala: Samuel, levanta um rei sobre nós, porque os teus filhos não andam segundo os teus conselhos. Levanta-nos um rei, levanta-nos um rei. E é interessante que a nação, como estava bem desviada de Deus, eles começam a copiar as outras nações. A única nação que tinha juízes à frente era de Deus. Todas as outras eram reis, todas as outras. Então o povo rebelde, esqueceram de Deus, querendo agora copiar o mesmo modelo de governo das nações pagãs, pressiona Samuel contra a parede e diz assim: levanta entre nós um rei. E a partir daí, finaliza o governo teocrático e inicia o primeiro rei de Israel, Saul, dando largada ao governo monárquico. Mas, meus irmãos, no capítulo 10, a gente vê mais coisas, versículo 23 e 24, diz que Saul se destacava sobre o povo. As pessoas olhavam Saul e só olhavam as pessoas do seu ombro para baixo. Saul tinha cara de rei. Era a pessoa que todo mundo queria. Um rei à frente, alto, forte, à frente das batalhas. Era isso que o povo queria. Olhando os outros reis, a postura dos outros reis, nós não precisamos ter um rei, precisamos ter um rei à altura. O nosso rei não pode ser menor do que os outros. Então Saul foi a escolha para eles perfeita. Você continua lendo e vê que o povo ensandecido gritava: viva o rei, viva o rei, viva o rei. E até o próprio Samuel, quando falava assim: não há outro como este, por isso Deus escolheu. Todos estavam maravilhados com o tamanho, o porte e a cara de Saul, que tinha a cara de rei. Mas agora olhe para Davi. Davi, meus irmãos, 1 Samuel 16, Samuel vai à casa de Jessé, 8 filhos, e ele chega na sua casa, olhando seus filhos, e quando ele olha o primeiro, Eliabe vem de frente com ele diz assim, na sua mente, o texto diz, Samuel olhando, certamente esse é ungido. Samuel empolgado, né, com as características do homem, e ele olha e diz assim, certamente é esse. E Deus vem sobre o seu coração e fala assim, não é esse. Aí depois, quando Samuel vem andando mais um pouco, Abinadab aparece. E aí Samuel, já entendendo o recado, diz, não é esse. Aí depois vem Ramá, terceiro filho. E aí ele, já entendendo o recado, não é esse. E aí ele pergunta, vem com o quarto, vem com o quinto, com o sexto, com o sétimo, e pergunta, acabaram os teus filhos? E aí Jessé olha assim, tem o mais novo, o mais moço. Está lá nos campos de Belém, cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz assim, traga ele, porque enquanto ele não chegar, nós não sentaremos à mesa. E aí, o relato diz que entra um jovem de cabelo ruivo, com os olhos brilhantes. E aí Deus olha e fala assim, esse é o meu escolhido. Meus irmãos, preste atenção em uma coisa muito importante. Saul foi uma escolha do povo, Davi foi uma escolha de Deus. E quando nós entendemos essas coisas, nós pensamos que as habilidades, a postura, o tamanho
São critérios que Deus usa para escolher o homem segundo o coração de Deus. Deus tem critérios diferentes dos nossos. É nesse contexto que Deus fala assim: eu não olho como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E às vezes, meus irmãos, nós estamos olhando muito para as aparências. O povo escolheu Saul porque tinha cara de rei, mas Deus foi lá na casa de Jessé e escolheu o menor da sua casa, porque esse era da vontade de Deus. Nem Jessé apostava no filho, porque ele não estava lá entre os maiores, mas Deus apostou nele, Deus escolheu ele, era a escolha de Deus. Meus irmãos, nós temos óticas totalmente diferentes de Deus, totalmente. Quando a gente fala assim, é esse, aí Deus fala, não é esse. Quando nós falamos assim, não é esse, aí Deus fala, é esse. Porque Deus olha diferente de nós. Nós escolhemos baseado nas habilidades. Nós olhamos o exterior. Você olhar o pastor Felipe, é um homem segundo o coração de Deus, quem disse? Você sabe? Você sabe como eu trato a minha esposa? Você sabe como eu trato os meus filhos? Você sabe como eu trato a minha igreja? Você sabe se eu tenho vida com Deus? Não é porque ele tem os certificados, é porque ele prega bem, é porque ele tem teologia, ele tem isso. Quem disse? Quem disse? Deus está olhando onde nós não podemos olhar, meus irmãos, é dentro do coração. Esse é o homem segundo o coração de Deus. As habilidades, meus irmãos, nos encantam, mas Deus está dizendo que nem sempre um homem segundo o coração de Deus é o mais preparado, é o mais capacitado, é o que tem mais certificados, é o que tem a melhor oratória, é o que tem a melhor eloquência. Não é esse, nem sempre, nem sempre, nem sempre. Os nossos critérios são totalmente diferentes. Eu já participei de alguns bastantes concílios, sabe, meus irmãos, e eu nunca falei isso para ninguém, é a primeira vez que estou falando isso. Às vezes eu me incomodo com os nossos concílios, e isso é uma crítica para nós mesmos. Se pergunta para o candidato sobre teologia, se pergunta sobre o candidato sobre eclesiologia, se pergunta para o candidato sobre ética, se pergunta sobre o candidato sobre teologia, sobre história dos batistas, se pergunta para o candidato várias coisas em relação à sua capacidade, à sua habilidade, mas não se pergunta se ele é homem de Deus, se ele tem vida de oração. Não se pergunta se ele ensina aos seus filhos na admoestação e nos caminhos do Senhor. Não se pergunta quanto tempo ele passa por dia com Deus, orando e lendo a palavra dele. Por quê? Porque as habilidades é o que serve para nós. Se ele responder a contento às perguntas bíblicas, nós estamos satisfeitos. Mas na verdade não é assim que Deus olha. Deus olha para dentro do coração. Às vezes o candidato que nós aprovamos, lá em cima ele está sendo reprovado. Saul, meus irmãos, foi escolhido segundo o coração do povo, e Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Eu não sou contra talentos, não sou contra habilidades, eu não sou contra certificados, eu tenho os meus. Eu sou contra o homem viver só disso e não viver de Deus. Um homem segundo o coração de Deus depende exclusivamente de Deus. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus nessa noite? Deixa eu dizer uma coisa, não vai ser por causa das suas habilidades, vai ser pela vida que você tem com Ele. Quem está dizendo, diga amém. Amém. Segunda coisa, senhores, Davi era um homem segundo o coração de Deus e Saul não, por causa das escolhas diferentes. E a segunda coisa é que Davi era um homem segundo o coração de Deus e Saul não, por causa da obediência. Olha o contexto. Saul, 1 Samuel 13, ele recebe uma ordem de Samuel: antes de você entrar na guerra com os filisteus, você vai me esperar 7 dias. Quando eu chegar no 7º dia, nós sacrificaremos ao Senhor, e você será abençoado nessa batalha, você e os seus homens. E aí, foi se passando, o texto diz que foi se passando os 7 dias. Já no fim do 7º dia, Saul agora olhando ao seu redor,
os seus homens começando a ir embora, porque eles não queriam ir para a batalha sem antes sacrificar, porque eles saberiam que perderiam. Ele começou a ver os filisteus, eles estavam avançando e ganhando terreno, e o tempo estava se esgotando, já era no final do 7º dia. Você sabe o que Saul faz? Ele se veste de sacerdote e fala assim: eu vou sacrificar o Senhor. Pega aquilo que não era para ser dele, sacrifica o Senhor. E quando Samuel chega, ele diz assim: você demorou muito, os homens estavam indo embora, os filisteus estavam avançando, então não tive como fazer outra coisa a não ser me vestir de sacerdote e sacrificar o Senhor. E Davi, em 1 Reis, versículo 15, diz assim sobre Davi: não se desviou Davi daquilo que Deus ordenou durante todos os dias da sua vida. Meus irmãos, temos 2 reis aqui, 2 reinaram 40 anos, reinaram na mesma nação, mas um andou retamente e o outro andou loucamente. E você for perguntar agora, por que ele desobedeceu? Por que Saul desobedeceu? Inclusive, o texto que nós lemos é esse contexto. Quando Samuel chega e vê a besteira que ele fez: andaste loucamente, fizeste besteira. O teu reino, que seria para sempre, hoje está sendo destituído, porque você não é sacerdote. A ordem não era essa. As circunstâncias, às vezes, nos pressionam a desobedecer. Meu irmão, o nosso desafio hoje, segundo um homem segundo o coração de Deus, não é obedecer a Deus quando nós estamos em paz. Isso é mais fácil. A grande questão aqui para os homens é obedecer a Deus quando você está sendo pressionado, quando você está contra a parede, quando você está numa saia justa, quando as suas opções acabarem, e você olha ao redor e está dando tudo errado, e você precisa tomar uma decisão. É aí que é o grande cerne desse texto. É quando você está acuado, você vai servir a Deus ou você vai desobedecer. Saul escolheu desobedecer. E por que desobedeceu? Pelas pressões que ele sofreu. Toda vez que a pressão que você recebe é maior que o temor que você tem, você desobedece. Toda vez que o teu temor é encolhido pela pressão, você se rende à tentação de desobedecer a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O teste da fé de vocês ainda não chegou. O grande teste da fé de vocês ainda não chegou. E temos que ficar muito ligado com isso. Eu me lembro quando eu estava em Salinas. Cheguei em Salinas, a igreja fechada, e aí tive que começar um trabalho desde o início. Eu fiz um culto com 2 pessoas. Eu sempre digo lá na igreja que nesse dia eu abri o culto, fiz a leitura, cantei, assoprei, assobiei, fiz de tudo. Tirei a oferta, preguei, encerrei o culto, porque não tinha ninguém. Tinha 2 senhoras sentadas naquela igreja, Maria de Nazaré e a Maria do Rosário. 2 Marias sentadas ali. E eu me lembro que eu comecei a orar para que eu pudesse receber mais gente. E aí apareceu um irmão que era baterista da igreja. Pastor, deixa comigo que pelo menos o louvor nós iremos começar aqui. Baterista. E aí eu falei: resposta de Deus, glórias ao nosso Senhor, amém, vamos começar um negócio aqui, agora vai andar o negócio. Só que tem um problema. Foi na época de festa junina, e o homem foi para a festa junina e nunca mais voltou, me deixou na mão. Aí eu falei: Deus, o Senhor não entendeu minha oração. Eu estava precisando de gente. E aí começou a aparecer as pessoas: pastor, precisa de um ministério de louvor, precisa de um negócio legal, precisa de uma coisa mais, mais agradável e tal, tudinho. E falava assim: olha, tem um vizinho aqui do lado que ele toca tudo, se o senhor chamar ele, vem de graça e toca. Só que só tem um problema: ele toca em bar, toca na noite, ele não é crente. E aí começaram a ficar me rodeando, me pressionando. Eu falei: não, tem alguma coisa errada. E eu peguei e comecei
entrar na igreja. Eu morava praticamente dentro da igreja, a casa pastoral era do lado da igreja, e eu saía de casa, abria a porta do lado, entrava, ficava no altar e ficava orando, Senhor, dai-me músicos, Senhor. Eu não vou desobedecê-lo, eu não vou botar nenhum incircunciso em cima do teu altar. E continuei orando. Quando chegou numa quarta-feira, o que tocava o violão na igreja, que estava sem igreja há muito tempo, diz que procurou a igreja e não achou. Ele falou assim: pastor, resolvi voltar, pastor, senti um negócio no coração, resolvi voltar. Deixa comigo que o violão, eu vou tocar. E outra coisa, a minha namorada, ela também cantava aqui na igreja, ela estava junto comigo procurando a igreja, e agora eu voltei, ela vai cantar junto comigo. E aí começamos o louvor, começamos a funcionar. E aí começou a tocar as coisas, começou as coisas a acontecer. Em momento nenhum, mesmo pressionado pelas circunstâncias, eu decidi obedecer ao Senhor. Isso é um homem segundo um coração de Deus. Jó ficou doente, pobre, mas quando estava na pior fase da vida, ele olhou para cima e disse: eu creio e sei que o meu Redentor vive, aleluia e glória a Deus. Amém. Paulo e Silas naquela prisão, o texto diz que eles cantavam e louvavam o Senhor. Jesus no deserto, com fome, e Satanás transforma essas pedras em pão, mas ele diz que somente a Deus servirá. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As circunstâncias estão aí, as pressões da vida estão aí, mas nós não desobedeceremos ao Senhor. Nós seremos homens segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Amém. Terceira coisa, Davi era o homem segundo o coração de Deus, e Saul não, por causa das escolhas diferentes. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Saul não, por causa da obediência. E terceiro, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Saul não, por causa da sensibilidade. Em nenhum momento, meus irmãos, eu estou pregando esse tema para homens perfeitos. Quem é perfeito aqui, levante a mão. Todos nós somos imperfeitos, amém? E às vezes nós pregamos a um homem segundo o coração de Deus e pregamos apenas as virtudes, apenas coisas boas, apenas aquilo que recebe aplausos. Mas na verdade um homem segundo o coração de Deus, ele erra, ele falha, ele peca, ele cai. Só que a sensibilidade faz o homem tomar decisões diferentes quando peca. Ambos os homens caíram, Saul e Davi, mas eles, devido à sua sensibilidade, tomaram decisões diferentes. 1 Samuel 15, Saul ali, numa luta com os amalequitas, e o que acontece? A ordem era: destrua tudo, não deixe nada, faça uma varredura entre os amalequitas, que não sobre ninguém. Ele entendeu a mensagem e foi para cima. Só que vencendo a guerra, ele poupou as melhores ovelhas e também poupou o rei Agag. E aí, quando ele chega, o Samuel olha aquela situação: fizeste o que eu te mandei. Ele falou assim: a ordem que foi dada foi cumprida. Ele falou assim: e o que é esse barulho de ovelhas que eu estou ouvindo? Aí ele falou assim: não, eu separei essas ovelhas, as melhores ovelhas, para sacrificar ao Senhor. Ele deu uma justificativa. E aí quando nós olhamos para Davi, numa outra pegada, 1 Reis 15, o profeta Natã chega com ele, solta a parábola das ovelhas, uma pegadinha com ele. Já tinha adulterado com Batseba, já tinha um filho com ela, já tinha matado o seu marido. E aí ele faz essa jogada, pega Davi no contrapé, e ele fala assim: o que fazemos com esse homem que pegou a ovelha do mais pobre e sacrificou e economizou as suas? Ele diz assim: ainda que o Senhor vive, esse homem deve ser morto, e deve
restituir 4 vezes mais. E aí Natã olha para Davi e fala assim: esse homem é tu és esse homem. E aí Davi, ao invés de ficar cambaleando, procurando justificativas, eu pequei contra o Senhor. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Davi e Saul pecaram, mas deram respostas diferentes ao seu pecado. Saul procurou justificativas, foi para sacrificar o Senhor. E Davi foi taxativo e enfático: eu pequei contra o Senhor. Meus irmãos, um homem segundo o coração de Deus, quando o seu pecado vem à tona, ele não tenta driblar a concorrência, ele não tenta fazer ajustes, ele não fica tentando tirar o corpo, ele não fica procurando justificativas e desculpas porque pecou, mas o homem segundo o coração de Deus assume o seu pecado, bate no peito: pequei contra o Senhor. Independente das circunstâncias, independente das consequências, mas um homem segundo o coração de Deus assume o seu delito. E deixa eu falar uma coisa para os senhores: Deus não aceita justificativas para pecar. Nenhum pecado é justificável diante de Deus. Você pode me apresentar as melhores justificativas, mas Deus não vai aceitá-las de forma alguma. Deus quer homens quebrantados, sensíveis e que se dobrem diante do Senhor e chorem diante do Senhor por causa do seu pecado. Sabe, meus irmãos, essa falta de sensibilidade, às vezes eu fico pensando, Saul reinou 40 anos, no 2º ano dele ele foi reprovado, destituído. Ele reinou 38 anos por conta própria. Israel olhava Saul como rei, mas para Deus ele não era mais rei. Às vezes eu fico pensando que muitos de nós homens estamos com carteirinha de crente aqui embaixo, mas nós já fomos desligados no céu há muito tempo, porque nós não confessamos os nossos pecados. Às vezes pode estar na frente da igreja, a igreja reconhece ele como pastor, mas Deus olha: eu não reconheço esse homem. É como Jesus olhando para aqueles homens, querendo se apresentar pelas suas habilidades, fizeram muitos milagres: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Na terra vocês eram conhecidos, aqui no céu vocês eram desconhecidos. Nós temos que assumir o nosso pecado, para que lá no escritório do santo trono de Deus, o nosso nome esteja escrito no livro da vida. É nesse contexto, meus irmãos, de 1 Samuel 15, 23, da rebeldia de Saul, que sai aquele texto tão conhecido, que ele fala assim, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como idolatria. Ele está dizendo que tem homens que não assumem o seu pecado, porque o coração dele virou Deus, ele adora o seu coração, a egolatria. Você pode botar a imagem dele, ele rejeita, mas o coração dele, ele coloca no pedestal. Orgulhoso, arrogante, tem medo das consequências. Davi assumiu as consequências. O profeta Natã falou assim: o teu pecado é perdoado, mas a espada da tua casa não vai se apartar. E Deus, logo para chegando, o primeiro filho dele com Batseba, Deus fere ele. E aí Davi faz 7 dias de campanha de jejum e oração, não come pão, não bebe água, e faz tudo e busca a Deus, e quando vê no 7º dia, o filho dele morre. Os nossos pecados são perdoados, mas têm consequências. E às vezes muitos homens não entregam a sua vida a Deus, não confessam os pecados por medo das consequências. Eu me lembro que eu disciplinando um irmão lá na igreja, e aí eu conversando com ele, ele se envolveu em muitas besteiras, não vale a pena falar o que é aqui, e eu conversando com ele numa mesa, eu me lembro assim: pastor, confessou tudo, chorou diante de mim, todo aquele negócio. Aí ele falou assim para mim, falei: irmão, pode contar comigo, vou cuidar do Senhor, isso aí a gente vai para frente, a vida continua, é uma nova história. Ele falou assim: só te peço uma coisa, não quero perder o meu cargo. Eu não quero perder o meu cargo, porque as pessoas vão me olhar, vão pensar: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, seu cargo acabou, meu irmão, não tem mais nada, esquece carteirinha, esquece status, esquece altar, esquece, meu irmão. Você quer ser tratado, você tem que diminuir
e não passar uma aparência ainda que está tudo bem para todo mundo. Você precisa aceitar as consequências. E eu me lembro que esse jovem, até hoje, foi embora e não está mais comigo. Não aceitou perder a sua função por causa do seu pecado. Meus irmãos, tudo nessa vida, quando nós pecamos, tem que perder o sentido. E temos só uma coisa em vista: o Senhor, Deus de Israel. Amém, meus irmãos? Amém. Quarta coisa, Davi era homem segundo o coração de Deus e Saul não, porque Davi permaneceu cheio do Espírito Santo de Deus. Cadê os homens cheios do Espírito Santo de Deus aí? Amém. Meu irmão, isso é uma condição para o homem segundo o coração de Deus, que não se pode negociar de forma alguma. Se você for olhar o texto, e agora eu vou trabalhar os dois nomes juntos, 1 Samuel 10 e 1 Samuel 16, Saul, quando foi ungido rei, o Espírito o apossou. Davi, quando foi ungido rei, o Espírito o apossou. Só que em 1 Samuel 16, tratando os dois na mesma cena, quando Saul agora chama Davi para tocar a sua harpa, o texto é muito enfático e somente para Saul é dito isso. Saul não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele. O espírito que estava em Saul agora está em Davi. Um consolava e o outro estava atormentado. Estava lutando e não conseguia. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês: aonde Deus sai, o diabo entra. A casa que Deus não é bem-vindo, o inimigo faz morada. Temos que ter cuidado com o Espírito Santo que está em nós. E muitos de nós hoje já perdemos a sensibilidade e já estamos vivendo no piloto automático sem o Espírito Santo. Billy Graham falou uma certa vez, uma frase muito célebre dele, que ele falava que se o Espírito Santo fosse retirado das igrejas hoje, 95% das igrejas continuariam com o seu trabalho normal. Sabe, meus irmãos, às vezes eu fico incomodado. Você já se perguntou se você é cheio do Espírito? Saul não percebeu isso. Saul achava que estava cheio. Saul achava que era rei. Saul achava que o peito estava forte. E Deus falava assim: você está vazio. Quem está cheio é quem está tocando a harpa. Sabe, meus irmãos, se Saul tivesse aqui no nosso meio hoje, o clima seria pesado. Pensa num cara numa energia negativa. E um homem segundo o coração de Deus é um bálsamo para as outras pessoas. Um homem segundo o coração de Deus é um instrumento de consolo. Um homem segundo o coração de Deus, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, é fartura de alegria. Às vezes eu fico olhando, conversando com alguns homens, que a gente chega assim, alguns pastores, e eu cheguei: pastor, bom dia, graça e paz, só se for para você. Para mim o negócio está pegando. Sabe, às vezes a gente chega com um cara irritado, perturbado, atribulado, nada dá certo, tudo dá errado. Meu Deus, eu não consigo ver um homem desse cheio do Espírito Santo. Meu irmão, não estou falando que a gente tem que viver sem problemas. Todos nós temos problemas, eu tenho os meus. Só que o meu Deus é maior que os meus problemas. É isso que nós temos que entender. E às vezes a pessoa carrancuda, pessoa insuportável, difícil, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, perde a cabeça rápido. Eu sempre digo para os homens da nossa igreja, que eu falo assim: você quer conhecer um homem, se ele é cheio do Espírito Santo, dê poder para ele, dê dinheiro e chame ele para o futebol. Meu irmão, tem homem que no púlpito pega fogo, e na arena, jogando uma bola, também pega fogo, mas do outro jeito, fogo do inferno. Meu Deus do céu, tem gente que se transforma. Eu me lembro que lá em Salinas, uma vez, um irmão jogando campeonato de igreja, numa final, disputando com um time de um pastor. O pastor era atacante, ele era zagueiro, e aí o time dele ganhando, o pastor aborrecido deu um soco na boca dele. Eu falei: meu Deus do céu, imagina a igreja desse pastor. Ele contou para mim. Meus irmãos, nós temos que ser cheios do Espírito Santo e cheios da alegria de Deus, meus irmãos. Um homem segundo o coração de Deus não vive reclamando da vida,
não é rabugento, insuportável. É um homem que é bálsamo, que transmite, que ajuda, que é um prazer estar do lado dele, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Saul era um homem que reclamava de tudo. Eu tenho que destruir o fulano de tal, eu tenho que matar o fulano de tal, eu tenho que destruir o rei de tal. Ele vivia perturbado, e Saul, deixando o seu coração aberto, Satanás entrou no seu coração, atormentando ele, e aonde Satanás entra, não dá resposta de nada, só tormento. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencer essas batalhas da vida. E aqui eu encerro, meus irmãos. Davi era homem segundo o coração de Deus, e Saul não, porque dependia exclusivamente de Deus. Para encerrar, Davi e Saul serviam o mesmo Deus. Só que somente Davi serviu a Deus exclusivamente. Vejamos isso. 1 Samuel 28. Já no final da vida de Saul, ele, vendo que Deus não falava mais com ele, não falava mais pelos profetas, Samuel já tinha morrido, e aí Saul, perturbado, querendo uma resposta de Deus, se ele avançava ou não na batalha, não sabia para onde correr. Sabe o que ele faz? Para fechar com uma pá de cal a sua vida espiritual, ele procura uma feiticeira. E aí ele procura a feiticeira disfarçado, e até parece que dava para esconder Saul, um homem grande, disfarçado, mas ele não conseguiu se disfarçar. E ele foi atrás dessa feiticeira, e esse texto é um texto mais difícil que tem da Bíblia, né? Me perdoe alguns irmãos e alguns teólogos daqui de plantão, mas alguns dizem que quando subiu ali era Samuel. Irmão, não acredito nisso não. Não acredito nisso não. E eu vou dar 4 motivos rapidinho aqui para vocês. Primeiro, o texto diz que Saul achava que o quê? Que era Samuel. Segundo, se Deus quisesse falar com Saul, ele falava pelos profetas. Samuel tinha morrido, mas tinha profeta vivo ainda. E terceiro, meus irmãos, se Samuel fosse mesmo ali, ele mentiu. Samuel ia mentir, não mentiu depois, não mentiu vivo, ia mentir depois de morto, porque o que ele falou para Saul ele não se cumpriu. E quarto, meus irmãos, quem está no céu tem que descer. E a feiticeira assim, quem é que eu mando subir? Ora, quem está lá no céu desce, quem está no inferno sobe. E ela falou assim, quem é que eu mando subir? Mande subir Samuel, vou mandar subir ele debaixo da terra. Está errado isso aí, irmão. Está errado totalmente. Quem está no céu, varão, vai descer, pelo amor de Deus. Quem está embaixo é que vai subir. Então, não consigo ver de forma alguma que ali era Samuel. Acabou consultando uma feiticeira e caiu na sua vida espiritual de forma terrível. E aí entra o texto de Atos 13, 22, que foi passado, que Paulo, pregando poderosamente, ele dá testemunho de Davi. Ele diz assim que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque fazia tudo o que era da vontade de Deus. Meus irmãos, Deus não era um cardápio de opções para Davi. Deus era a única opção para Davi. A única opção. Enquanto Saul foi procurando os feiticeiros e se rendeu ao satanismo, Davi permaneceu fiel ao Senhor. E é muito triste, meus irmãos, ver alguns homens quando estão sem respostas de Deus, porque às vezes Deus fica em silêncio e não dá resposta para ninguém. Não tem quem faça, Deus fica em silêncio mesmo. E eu fico triste, alguns homens tentando resolver os seus problemas, não conseguiram resistir o silêncio de Deus, começam a arquitetar as coisas, começam a mexer as peças do jogo, começam a manipular, começam a fazer amizades para ver se aquilo que ele está querendo entra na vontade dele. Qual é o fim de uma vida desobediente, obstinada? 1 Samuel 31. Saul, depois de acabar com a vida dele, ele acabar com a vida espiritual, agora ele acaba com a vida física, pega uma espada e pula sobre ela. O fim de um ministério de um homem é quando ele para de depender de Deus. Ele mata seu ministério, ele mata sua família, ele mata sua reputação, ele mata seu caráter. Mas qual é o fim de um homem que vive exclusivamente de Deus? Davi, 1 Crônica 29, morreu Davi em ditosa velhice,
fartos de dias, riquezas e glórias, e Salomão reinou no seu lugar. Um homem que é obstinado, o fim dele é a morte. Um homem obediente, o fim dele é ditosa velhice, glórias e honra, e o filho assumindo o seu lugar. Abençoado. Meus irmãos, gravem isso, e aqui eu encerro. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Diga amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gravem isso. Ainda que os nossos celeiros estejam vazios, ainda que as nossas fontes se sequem, os celeiros de Deus permanecem cheios. As fontes de Deus continuam jorrando, e Ele não deixa um homem segundo o coração de Deus na mão. Confie no Senhor, obedeça a Ele e dependa exclusivamente dEle para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Fica de pé, vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, que essas sementes que foram enviadas do trono da graça, Senhor, possa cair em terra fértil, corações férteis, Senhor, e que esses homens que estão aqui, não deixem essas sementes aqui nesta igreja, mas levem no coração para suas casas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta homens no meio batista, levanta homens cheios de Deus, levanta homens, Senhor Deus, para o seminário, levanta homens para o pastorado, levanta homens para a pregação, levanta homens para as missões. Meu Deus, que possamos ser um homem segundo o teu coração, no nome santo de Jesus. Amém.